Já estou sentado aqui para tomar nosso café de todos os dias e hoje vamos falar de um caso que aconteceu no interior de Minas Gerais. Uma ex-funcionária de uma empresa de estética vai receber R$ 6.000 de indenização por danos morais após ter conversas particulares expostas em uma reunião. Ela foi demitida e esqueceu o WhatsApp web aberto. Para falar mais sobre os direitos das vítimas em casos assim, eu vou conversar agora com a advogada trabalhista Daniela Alves Ribeiro, que está conectada aqui comigo. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Wilker. Eu agradeço o convite e estamos aqui para esclarecer tudo que for necessário em relação a este caso. Doutora, primeiro, quais crimes foram cometidos nessa situação? Então, Wilker, nesse caso, na verdade, houve uma violação da intimidade e da privacidade da empregada. Nesse caso específico, a Justiça do Trabalho de Minas Gerais houve uma condenação por conta dessa violação, porque a nossa Constituição Federal, ela no artigo 5º, inciso 10, diz que a violação é proibido, né? Na verdade, são invioláveis o direito, né, à vida privada, à honra, à imagem, né, à intimidade. E nesse caso foi violada a intimidade e a privacidade daquela empregada. Mesmo que a atitude dela tenha sido reprovável, né, ela teve essa violação da intimidade dela, porque o que acontece? Ela estava aí usando o seu WhatsApp particular na empresa. Mesmo que tivesse logado no computador da empresa, o empregador jamais poderia ter acessado ou printado aí as conversas que são privadas, né, que pela Constituição Federal elas não podem de maneira alguma serem expostas a terceiro. Então, o que acontece? A partir desse momento, ela teve a violação à intimidade e à privacidade dela e, consequentemente, gerou esse dano moral aí estipulado pela Justiça do Trabalho. E a senhora já começou a explicar, eu queria saber mais, entender um pouco melhor. Estamos falando de um caso em que a própria funcionária logou o aplicativo dela no computador da empresa e aí esqueceu de sair. O dono da empresa acessou aquelas informações e compartilhou. Mesmo ela tendo usado o equipamento da empresa, mesmo ela tendo acessado, o patrão continua cometendo um ato ali errado, não pode. Sim, ele continua, porque a partir do momento em que eu pego, por exemplo, vou dar um exemplo, eu vou pegar o seu WhatsApp, mesmo que esteja logado no meu computador, e vou compartilhar com terceiros, a partir disso eu violo a sua intimidade, porque mesmo estando no computador da empresa, eu não posso violar a sua intimidade, está lá na Constituição. É uma questão, a lei máxima do nosso país. Então não tem como eu ir lá, logar e eu sair espalhando, igual foi no caso da empregada. Após o patrão descobrir essas conversas com outra funcionária, né, o que aconteceu? Ele automaticamente agendou uma reunião e nessa reunião expôs todas essas conversas e nessas conversas que ele espalhou nessa reunião também, estavam outros funcionários, foi uma questão muito vexatória também, né? Além da violação, teve essa questão vexatória também, mesmo que fosse reprovável. Ele inseriu na esfera aí de intimidade e privacidade, ele está errado de qualquer forma, porque a lei máxima do país fala que é inviolável. Tá certo, doutora. Durante a reunião, essa mesma reunião que a senhora mencionou, segundo outras funcionárias da empresa, o patrão que expôs a mulher ainda se referiu a ela como incompetente e falsa. Isso também é passível de punição de alguma maneira? Sim, passível de indenização por danos morais, porque além da violação à intimidade e à privacidade, com esse xingamento que foi corroborado pelo depoimento de testemunhas no dia do processo, que teve audiência, seguido depois da sentença em que eles foram condenados por dano moral, foi justamente também por conta deste ponto que foi o xingamento do empregador para a empregada. Como uma situação como essa deveria ter sido conduzida pela empresa, doutora? Inclusive, na condenação
quem fez ali, né, a juíza, ela falou sobre que essa situação deveria ter sido levada de uma maneira mais discreta, mais sutil. Como que o empresário poderia ter feito para que essa situação fosse melhor resolvida? Então, neste caso, a empresa ela deveria ter feito outras tratativas para que o empregado não fosse tão exposto. Chamaram o empregado para uma conversa reservada, né? Porque por conta disso que ela foi demitida, chamar ela para poder ter uma conversa reservada, não expor a terceiros. Ou então, no caso que teve aí uma falsa denunciação de uma fofoca, né? Pelo que eu entendi da sentença, que ele tinha um suposto caso com uma outra funcionária. Isso aí também, se for levar, por exemplo, para uma delegacia, poderia sim, se o delegado entendesse, ser uma denunciação e fazer aí uma difamação, uma calúnia, e ela responder por esse crime, considerando que era uma pessoa contra a outra, não uma empresa nesse caso. Ela estava difamando também o sócio. E a Lei Geral de Proteção de Dados diz respeito a essa questão de alguma maneira, doutora? Não, não diz não. É só questão mais interpretativa mesmo da jurisprudência, né? A gente só fala mais dessa forma, por quê? Porque a gente vê que é de fato uma conduta muito reprovável, porque ele teria outras formas de agir, mas ele resolveu ir pelo caminho mais difícil, né? Então, esse caminho mais difícil aí gerou, infelizmente, para ele esse dano moral aí. Se ele tivesse feito o contrário, ele realmente não teria aí sido condenado a essa indenização. Existem também os casos em que as conversas são vazadas e publicadas em redes sociais. Aí o dano pode ser ainda maior, né, doutora? Para esses casos, existe uma punição específica? Então, agora está tendo a questão dos crimes cibernéticos, né? Essas exposições em redes sociais geram hoje dano moral, geram hoje prática de crime, porque os crimes cibernéticos hoje são punidos, né? Como se fosse os crimes presenciais mesmo, né? Como, por exemplo, roubo, furto, né? Então, esses crimes hoje, a divulgação na internet, o stalking, por exemplo, que é a perseguição que você faz, por exemplo, por internet também. Então, esses crimes, eles estão sendo punidos e estão sendo punidos com muito rigor. Tá certo. Vamos falar um pouco sobre os erros mais comuns que a gente comete ali ao usar o celular, usar as redes sociais no nosso trabalho. Tem gente, inclusive, que precisa usar as redes sociais durante o seu expediente. De que forma a gente precisa agir para evitar que situações como essas aí aconteçam, doutora? Então, primeiro ponto, vendo este caso, nunca logar o seu WhatsApp particular numa empresa, até porque você não está lá para ficar conversando, você está lá para trabalhar. É o primeiro ponto, né? Segundo, evitar conversas, seja com colegas, seja com qualquer outra pessoa, terceiros fora da empresa ou dentro da empresa, esse tipo de conversa, porque gera fofoca mesmo, gera essas divergências, situações vexatórias. Então, a empresa, normalmente, ela tem aí os regimentos internos, né? E nesses regimentos internos, a maioria das empresas que ela tenha uma assessoria jurídica aí para ela, a assessoria jurídica sempre vai fazer com que ela tenha regras tanto para o empregador quanto para o empregado. E essas regras são entregues quando é admitido aquele empregado no ambiente de trabalho. E a partir do momento que ele entrou, ele já vai saber, olha, que não pode, por exemplo, logar o WhatsApp no computador da empresa, a não ser que o WhatsApp seja comercial da empresa mesmo, aí tudo bem. Não conversar naquele WhatsApp comercial com um terceiro ou com outra pessoa, o que não é viável e não é adequado, né? Manter sempre uma postura de respeito com o chefe. Nesse caso, eu entendo que realmente, por parte dela também não houve, né? Apesar da violação mais grave que o patrão fez. Então, esse respeito mútuo entre empregado e empregador, até porque o poder diretivo do empregador ele é maior
quando ele admite um funcionário, o poder diretivo dele, ou seja, o poder que ele tem nas mãos é de comandar, de organizar, de fiscalizar aquele empregado e tentar ser o mais objetivo e ter uma cooperação entre ambos. Uma questão de ética também, né, doutora? No ambiente de trabalho, se todo mundo se respeitasse ali nessa situação, tanto a funcionária quanto o patrão não teria tido esse problema. A lei diz algo sobre o uso do celular particular no trabalho, porque a gente sabe que em alguns casos é necessário, né? A pessoa unicamente com o WhatsApp corporativo, com o celular corporativo, não consegue fazer todo ali o seu trabalho, exige um atendimento às vezes mais personalizado e tudo mais. Hoje em dia isso é muito comum. A lei diz algo sobre essa questão especificamente ou não? Não, não diz. O que tem feito, o que tem se admitido é a jurisprudência de cada tribunal. Aqui no estado de Goiás, por exemplo, o TRT já tem encaminhado para dizer que isso aí é inviável, que não se pode usar o celular comercial, por exemplo, para poder falar com um amigo, né? Então, essas questões, como eu disse, tem que ter um regimento interno por cada empresa, né, para que realmente isso seja regulamentado pela empresa, porque nós não temos uma lei específica ainda trabalhista acerca desse caso, mas já temos entendimentos doutrinários aí, jurisprudenciais nesse sentido. É isso, doutora Daniela Alves Ribeiro, advogada trabalhista, muito obrigado pelo tempo aqui com a gente, por tantos esclarecimentos. Vamos evitar, né, conflitos no ambiente de trabalho, isso tudo poderia muito bem ter sido evitado. Ótimas dicas que a senhora trouxe aqui para a gente, até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu agradeço pelo convite. E aí estamos à disposição, Wilker. Um abraço para vocês, a todos os telespectadores, um abraço. Abraço, doutora. Tchau, tchau.